A Comissão Europeia adotou recentemente uma proposta legislativa de financiamento à investigação num esforço contínuo para fornecer aos doentes soluções terapêuticas inovadoras. Este vai ser o tema do Especial Saúde de hoje. Seja bem-vindo. O esforço dedicado à descoberta de soluções para vencer a doença é tão antigo quanto a humanidade. A evolução e sofisticação tecnológicas alcançadas até hoje permitiram não só erradicar patologias mortais, como melhorar os índices de saúde globais, aumentando a longevidade e qualidade de vida da população. A investigação e desenvolvimento de novos fármacos é hoje uma área de permanente produção de conhecimento, envolvendo universidades, centros de investigação, indústria, entidades públicas e privadas. Por outro lado, a inovação gerada chega ao público de forma cada vez mais rápida, contribuindo para o aumento das expectativas de tratamento e cura. As exigências e contexto atuais forçam a reflexão de investigadores, médicos, doentes, empresas e governantes sobre aspectos como financiamento, custo-eficácia, valor social, valor científico e critérios sobre os quais se impõe entender e definir modelos de investimento e adoção de novos medicamentos. A Comissão Europeia e a Indústria Farmacêutica criaram uma parceria público-privada chamada IMI, com o objetivo de ser uma ponte para terapêuticas inovadoras. Como funciona, qual o papel dos diferentes parceiros que estão interligados, é o que vamos tentar perceber hoje no Especial Saúde, com 3 convidadas muito especiais e que estão ligadas a toda esta coordenação internacional. Para já sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui comigo. Doutora Beatriz Lima, professora Beatriz Lima, aliás, bem-vinda primeiro. Como é que nasce esta parceria público-privada a nível europeu que junta indústrias, junta a Comissão Europeia, junta universidades, junta doentes? O que é isto? Muito boa tarde, em primeiro lugar. Esta iniciativa surge na sequência da tomada de consciência por parte da indústria farmacêutica de que todo o esforço que vinha a ser feito e veio a ser feito durante uma quantidade de tempo no desenvolvimento de novos medicamentos não estava a ter efeito e a trazer os resultados que se pretendiam. Havia e ainda existe uma margem de atrito muito grande, de insucesso muito grande. É importante referir que os números que não tenham mudado tanto assim ao longo do tempo, e espera-se que venham a mudar, mostravam que em cerca de 5 a 10 mil moléculas que entram na fase de desenvolvimento, portanto aquela fase de desenho e desenvolvimento dos medicamentos, cerca de 250 passariam no primeiro crivo em termos de avaliação de mecanismos de ação, portanto, investigação muito básica. Desses 250 que entravam em investigação, a chamada pré-clínica, que não envolve modelos humanos, envolve só os células, ratinhos, etc. Cerca de 5 conseguiriam ser transportes para a investigação clínica. E desses 5, entre os ensaios de primeira vez, chamados de fase 1, os ensaios de segunda vez, chamados de fase 2, já envolvendo doentes, apenas uma conseguiria atingir o mercado. O resultado final é que cada molécula que entra no mercado custou à indústria farmacêutica, entre o seu desenvolvimento e todos os que falharam, à volta de 1,2 bilhões de euros. No fundo, existiria por parte da indústria uma dificuldade em perceber, de facto, porque não em dialogar, em dialogar, portanto, os insucessos não eram partilhados por razões de confidencialidade, portanto havia, por um lado, necessidade de começar a dialogar e partilhar sucessos e insucessos. Por outro lado, havia necessidade de começar a perceber porque é que, no fundo, num conjunto de investigação tão abrangente, tão complexa, com requisitos tão bem especificados já para o desenvolvimento dos medicamentos, porque é que eles falham? Porque é que falhavam? E nessa perspectiva criaram-se grupos de reflexão que envolviam a indústria farmacêutica. Achou-se importante incluir cientistas vindos da academia, portanto, que também não estava tão envolvida com a indústria farmacêutica naquela altura. Cada um falava para seu lado e estava fechado na sua concha. E, portanto, estes grupos de reflexão começam por iniciativa... Isso antes de 2007. Isto à volta de 1998, ainda mais para trás. A Associação Europeia, chamada EUFEPS, a Federação Europeia de Ciências Farmacêuticas, começa com uma iniciativa que se chama Safer Medicines
faster. Okay. E, portanto, nessas identificações, um conjunto de workshops que foram desenvolvidos, começam a identificar-se que haveria falta ou necessidade de reforço dos investigadores envolvidos no desenvolvimento de medicamentos e, portanto, na indústria, de conhecimentos básicos em termos de farmacologia, em termos até do reconhecimento da importância dos alvos das terapêuticos que estavam a ser utilizados, até o seu próprio envolvimento na doença e até na forma como, agora, a área da biologia molecular, como esses alvos, em certa medida, dialogam com outros dentro das próprias células. Portanto, haveria todo um aspecto de ciência muito básica. Estava traçado o cenário que precisava de ser desenvolvido. Okay. Nessa perspectiva, a indústria e a Associação de Indústria, da AFPIA, portanto, propôs à Comissão Europeia que fosse implementado um sistema em que conjunto para reforçar a investigação e, portanto, o desenvolvimento ou a criação de investigadores que viessem a ser capazes de conduzir melhor o desenvolvimento de medicamentos E é aí que entra a EMI, doutora Joana, bem-vinda, é aí que entra a EMI, esta tal iniciativa, em 2007. O que é que se fez então, em 2007? Qual foi o caminho? Já vimos como é que começou e agora como é que se desenvolveu? Porque isto é uma parceria público-privada onde cabe bastantes organizações, desde a Comissão Europeia, a indústria farmacêutica, doentes, e depois já vou perceber como é que os doentes entram em todo este processo, também é muito interessante, e as próprias faculdades. E as agências de cordão também. Muito obrigada pela questão. Efetivamente, a IMI foi lançada em 2007 e começou a ser executada em 2008. Foi estabelecida uma estrutura física para operacionalizar, uma vez que estamos a falar em Bruxelas, precisamente, uma vez que estamos a falar de fundos da União Europeia, portanto, ao fim e ao cabo dos Estados-membros, que iriam corresponder uma contribuição da indústria farmacêutica. Portanto, quem paga é a indústria, digamos assim, todo este bolo, ou são diferentes organizações? Portanto, a indústria farmacêutica são projetos conjuntos que reúnem instituições que são o chamado consórcio académico, portanto, mas não são apenas as universidades, os centros de investigação, são também as empresas, pequenas e médias empresas que não sejam, nomeadamente, membros da AFPIA, da Federação Europeia de Indústria Farmacêutica, são as organizações de pacientes, precisamente, que podem ter um papel... Organizações de doentes podem ter um papel preponderante, não só no nível do aconselhamento, exatamente, a nível do aconselhamento, ou mesmo como parceiros no desenho dos ensaios clínicos, por exemplo. Também podem ter um papel na disseminação, tal como quaisquer entidades, como hospitais, outras organizações da sociedade civil podem participar. Podem participar nessa parceria, digamos. Porque estamos a falar, efetivamente, esta iniciativa IMI financia projetos de investigação e inovação, mas não têm que estar envolvidos apenas as entidades que executam a investigação. Podem estar outras que possam complementar. Digamos exatamente. Assim que a porta está aberta a quem queira participar e tudo isso. Exatamente, desde que seja relevante para os objetivos que estão estabelecidos nos concursos. E, portanto, objetivos que vêm resolver, digamos assim, ou apoiar as necessidades de investigação. E quando falamos aqui em inovação, em terapêuticas inovadoras, como é que se faz esta distinção entre aquilo que é inovação e não é? Quer dizer, como é que vocês conseguem, como é que se consegue, em termos gerais, dizer, olha, este projeto que nos apareceu é importante e tem aqui uma carga de inovação que vamos apoiar? Pois, efetivamente, depende da área em que estamos a falar. A IMI tem incentivado muito e tem tido um papel na implementação do conceito de inovação aberta, portanto, da partilha do conhecimento, da partilha das atividades, com vista a alcançar objetivos comuns, partilhados pela indústria farmacêutica, mas também do interesse, naturalmente, onde os outros atores do meio académico, centros de investigação, quaisquer outros atores relevantes podem ter um papel particular. Tudo depende da área em questão e do ponto um dos objetivos é realmente encontrar novas terapias para colmatar necessidades de investigação médica e por resolver em doenças, patologias com grande peso para a sociedade, para o próprio paciente, por exemplo, Alzheimer, problemática do desinvestimento na área de investigação, no desenvolvimento para responder à problemática da resistência a antimicrobianos, cada vez mais crescente. Portanto, são áreas em que a IMI tem apostado muito, que serão também o ponto de partida para a continuação dos esforços sob a iniciativa. Portanto, os resultados desta primeira fase da IMI, que começou em 2007 e que terminou
agora, recentemente, não é? Neste momento ainda não até foram fazendo os 2013, concursos. os Exatamente. resultados foram positivos, é isso que me está a dizer. Eu penso que em termos de uma iniciativa que em si, pela natureza, é uma iniciativa que se pode considerar piloto, já foram financiados 48 projetos. 48 projetos. Estão neste momento retidos para financiamento de 48 projetos, 40 dos quais estão já em execução. 48, 40 estão em execução. Okay. 40 estão em execução, 8 projetos retidos nos concursos de 2012, ainda outros concursos estão abertos ou vão ser lançados até ao final do ano, portanto, com novas oportunidades de financiamento, nomeadamente para os participantes e instituições nacionais. Envolvem centenas de instituições dos países membros da União Europeia, países associados e não só, conforme relevante. E, portanto, há todo um esforço que é necessário capitalizar e que será também um dos pontos de partida para a IMI 2, que começará em 2014. Vamos agora falar com a doutora Isabel Vieira e vamos cingir-nos aqui ao nosso país, ou seja, de que forma é que Portugal tem sido um membro ativo nesta parceria, doutora Isabel? Possivelmente para enquadrar um pouco como é Sim. que funciona o IMI e depois como é que a informação é canalizada para Portugal, eu passaria por dar-se uma indicação prévia. Portanto, a estrutura de funcionamento IMI tem um comitê científico, tem um comitê, um conselho de administração em que está a FPA e a Comissão Europeia, que são os membros fundadores. Portanto, no comitê científico são analisadas as linhas de investigação fundamentais. Sim. E todos estes aspectos que nós aqui tivemos Sim, a falar e de inovação foram previamente delineados num documento que esteve em consulta desde o fim dos anos 90, não foi? Que foi trabalhado até 2007. 2007, sim. Que é a Agenda Estratégia de Investigação, portanto, que é um documento condutor onde estão estabelecidas as linhas que vão ser seguidas. Ok. Há também um Executive Office, que são os colegas que mantêm o dia-a-dia de funcionamento de toda essa estrutura. E, portanto, esta estrutura funciona em si. Okay. E depois tem uma zona aberta de contacto com os Estados-membros, que aí é que nós podemos ter alguma intervenção. Sim. E é aí que estou eu, como representante de Portugal, a Joana Camilo como meu alternate, e, portanto, esta via aberta inicialmente teve muita importância, sobretudo em 2005 a 2008, em que toda essa estrutura era muito experimental, estava a ser montada e, portanto, ainda não tínhamos o website disponível e, portanto, era fundamental esta canalização de informação para os Estados-membros, até porque isto era um sistema novo a funcionar. Claro, estava tudo no início, não é? Este tipo de parcerias com a grande indústria farmacêutica, com grupos académicos e com associações de doentes e com autoridades reguladoras e pequenas e médias empresas era totalmente novo. Portanto, aí foi fundamental esta canalização de informação. Neste momento, o trabalho é um bocadinho diferente, porque também em termos de transparência temos um site muito bem organizado, com muita informação, muito completo e fácil de trabalhar. Sim. E, portanto, neste momento, a nossa intervenção, e penso que a Joana estará de acordo comigo, tem sido mais à procura de parceiros, de entidades no nosso país, que estejam aptas e que estejam a trabalhar nestas áreas e que tenham vontade de intervir. Por exemplo, daqueles 48 projetos que a doutora Joana falou, há algum português? Quantos? Já agora. Isso é que é importante Temos saber. 5 participações portuguesas, 3 já estão em andamento e 2 são muito recentes. Ligadas a que áreas já agora? Se pudermos saber, aquilo que pudermos saber, eu pergunto tudo. Se calhar começamos aqui por um pilar muito importante, que foi um dos primeiros concursos que abriu do IMI em 2008. Investiram muito na formação de investigadores, na formação de estudantes. Houve logo 4 tópicos. Porquê é que apontou para a doutora Beatriz? Porque foi o nosso primeiro projeto aprovado em Portugal, que é o CEF-CIMED, e é na área da educação, portanto, da formação. Já vamos saber temos, portanto, temos uma área mais experimental, portanto, em modelos, desenvolvimento de modelos para validação de alvos em oncologia. Sim. E temos um projeto mais abrangente, possivelmente já mais com registro de informação a nível universitário. Ok. Portanto, os outros 2 ainda não estão publicados, vão sair recentemente, mas já temos indicação de que é uma boa temos presença, digamos que é uma boa presença. Portugal então tem tido uma boa presença em todo este processo.
Sim, e além disso, acho que este processo é muito difícil de trabalhar, porque são candidaturas que têm que ser feitas com entidades públicas em grandes consórcios, onde estão várias universidades, associações de doentes. Primeiro é preciso dinheiro, não é? Primeiro, ou não? O dinheiro existe já na bolsa, na tal bolsa, e é canalizado para ali, para o projeto? Esse dinheiro vai vir da Comissão via o 7º Programa Quadro, no caso do IMI. A grande indústria farmacêutica, a FPIA, trabalha no lançamento dos concursos e dos tópicos de cada concurso, isto segundo linhas orientadoras, nomeadamente com base na agenda estratégica e nas decisões do Conselho Científico, do que é que vai ser lançado para o concurso. Então, quando me diz que há dificuldade porque são grandes consórcios, está-me a falar de quê? Eu vou só explicar. Portanto, é lançado um concurso. Sim. Portanto, quem dirige esse lançamento será a FPIA. Sim. E para responder a esse desafio, organizam-se consórcios com investigadores, organizações de doentes, universidades, hospitais. E, portanto, forma-se para responder um tema lançado pela indústria, vai haver vários concursos, vários consórcios que vão enviar, que aparecem com uma candidatura normal, vão se candidatar. E esta fase chama-se expressão de interesses. São grandes consórcios, sempre com entidades públicas. Tudo bem. E depois, portanto, são apresentados estes concursos, têm mais ou menos um período de 4 meses para se formarem esses consórcios e concorrerem com as suas expressões de interesses. E no fim, só um consórcio é que se vai ligar ao consórcio da indústria farmacêutica. Professora Beatriz, conte-nos lá o que é que fez, o que é que apresentou, de facto, e se está contente ou não. Logicamente que está, isto parece uma pergunta daquelas, sem uma resposta óbvia, lógico. Pois, eu estou contente, obviamente, é uma iniciativa, aliás, eu sou uma alta fã da iniciativa de medicamentos inovadores, até porque historicamente estive envolvida no desenvolvimento, eu estive envolvida nas discussões que levaram à chamada... Não é? Sim, e a esta agenda estratégica que depois levou à iniciativa dos medicamentos inovadores. Sim. Vale a pena referir o background. No fundo, eu tenho uma formação, ou tenho desenvolvido a minha carreira de uma forma mais ou menos paralela e mista, por um lado na academia, portanto na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Farmácia, por outro lado como associada às autoridades regulamentares, portanto inicialmente ao Infarmed e depois representando o Infarmed junto à Agência Europeia e junto à Agência Europeia, sendo, por exemplo, o presidente da chamada Safety Working Party, que era o grupo dos toxicologistas europeus que desenvolvem as normas de regulamentação de toda a avaliação pré-clínica, ou todo o desenvolvimento pré-clínico precisa ser feito à volta do medicamento. Portanto, aquela tal fase que passa dos 5.000 para os 250 e depois até leva dos 250 à passagem seguinte, que são os tais 5. Portanto, eu estava, digamos, numa posição interessante, porque, por um lado, estava no meio do ambiente regulamentar, por outro lado estava no meio do ambiente universitário. Portanto, tinha os dois chapéus. Fui chamada a estas discussões, mais na minha posição, no meu chapéu de presidente da Safety Working Party, para as discussões, portanto, que levaram à Research Agenda e a identificação de quais eram os aspectos pré-clínicos relevantes que precisavam de ser abordados e que foram abordados neste primeiro IMI. Porque havia um reconhecimento e uma preocupação grande da indústria no sentido de que toda a investigação básica que era efetuada, na realidade, era mal transposta para a clínica, previa menos do que aquilo que se pretendia. Portanto, o caráter preditivo de toda aquela investigação era razoavelmente insuficiente. Não estava a dar os frutos que se pretendiam. Portanto, os primeiros projetos que apareceram na área, por um lado, na área da investigação básica da segurança, ou pelo menos um grupo grande desses, e eu fui chamada a discutir na segurança do medicamento, por exemplo, estratégias para analisar a relevância de estudos de carcinogénicos, porque muitos medicamentos são carcinogénicos em ratos, qual é a relevância, e morrem por aí logo na pré-clínica, qual é a relevância
relevância daqueles estudos para o ano. Por outro lado, a identificação de aspectos farmacológicos, a importância da farmacologia, da biologia molecular, em todos estes conceitos. O procurar estratégias mais ligadas à informática, portanto, com criação de bases de dados, em que depois, olhando para a estrutura dos medicamentos, conseguisse perceber o tipo de efeitos adversos que poderiam ter, que poderiam ser responsáveis depois por uma morte ou por um insucesso mais tarde, uma eliminação mais tarde. Tudo isto, obviamente, que implica um conjunto de ciências importantes que terão que ser, em certa medida, interligadas e depois canalizadas, canalizadas para peritos específicos que deverão ser detentores do conhecimento de toda esta mecânica de desenvolvimento do medicamento. Na realidade, a academia... Não é fácil. Não, porque a investigação académica é centrada em diferentes nichos de informação especializada, mas não estava coordenada. A própria indústria estaria relativamente coordenada, mas haveria um conjunto de informação e de tecnologias que precisavam e de conhecimentos e de saberes que precisavam de estar fechada sobre si mesma também não lhe deixava aqui uma margem de manobra muito importante, não é? Quer dizer... Pelo que se pensou seria importante entrar com um conjunto de ações de formação, exatamente para criar o cientista que seria capaz de lidar com todos estes desafios futuros no desenvolvimento de medicamentos com maior sucesso para responder às necessidades que naquele momento seriam, isto era, reduzir as margens de atrito, tornar os desenvolvimentos mais bem-sucedidos e, por outro lado, desenvolvimentos esses que iriam ser abordados do ponto de vista das necessidades da sociedade que começam a delinear-se na própria Europa e na Europa do futuro. E foi aí que entrei nesta discussão das ações de formação, em que, aliás, eu já estava envolvida muito antes, portanto, eu, no fundo, o que faço neste curso, que é o chamado Safe CIMET, é exatamente aquilo que eu fazia já, por exemplo, numa iniciativa chamada Eudifarm, liderada pela Universidade de Paris, que aborda a chamada medicina farmacêutica. Portanto, juntamente com outros colegas e outras universidades, de outras universidades, que também tinham uma componente regulamentar semelhante à minha, portanto, no fundo, o ambiente foi extremamente interessante porque foi liderado por aquele tipo de indivíduos que tinham as duas valências. Portanto, criou-se este programa, o Safe CIMET, que na realidade tem como objetivo criar os cientistas básicos envolvidos no desenvolvimento de medicamentos. Estamos muito bem, doutora Joana, quer dizer, não nos podemos queixar. Habitualmente diz sempre que Portugal nestas coisas nunca apanha o comboio. Aqui não é bem o caso. Aqui temos tido uma posição importante, que é também uma posição importante que nós, quando ouvimos os nossos investigadores nacionais, até ligados aos hospitais e a tudo isso, dizem que, de facto, estão a nascer um grupo de investigadores nacionais que tem aqui um peso muito importante, mesmo exteriormente. É esse o fenómeno que está a acontecer aqui nestes projetos também? Eu acho que sim, acho que é um ponto de partida. Portanto, nós temos 5 participações de entidades nacionais em 48 projetos, portanto, é um ponto de partida. Depende da métrica e depende sempre do ponto de vista. Os números nós temos trabalhado como quisermos, não é? Claro, exatamente. Mas eu penso que há todo um potencial e há reconhecidamente instituições nacionais que serão preponderantes para os objetivos da IMI atualmente, nos últimos concursos, tal como na IMI 2, que começará, portanto. E há que capitalizar esse potencial nacional e realmente apostar. E apesar de, efetivamente, estarmos a falar de concursos em que por cada área de investigação é financiada apenas uma proposta, não quer dizer que não possamos, porque há essa oportunidade de, no decorrer de um projeto da IMI, ser lançado a possibilidade de incluir novos parceiros para atividades não previstas inicialmente. Portanto, há essa possibilidade de eventualmente tentarmos avançar na carruagem e conseguirmos até apanhar outros comboios em paralelo. Portanto, há essa possibilidade. A IMI abriu-a nos últimos anos da iniciativa e, portanto, há que apostar. Temos muito pouco tempo, mas eu quero falar da IMI 2. Vem aí, não é? 2014 em frente. O que é que vai acontecer? Quais são as iniciativas que estão ligadas à IMI 2, doutor? Olha, do meu ponto de vista, vem muito no seguimento do que foi esta aprendizagem, do que foi montado já neste processo. Em termos de áreas de trabalho, elas continuam muito na mesma linha, até mesmo em termos de patologias que estão previstas para continuar a ser estudadas e financiadas.
Do meu ponto de vista, e possivelmente também como avaliadora pré-clínica, olho para os projetos e há análises que também estão disponíveis sobre este ponto de vista. Este IMI, o nosso IMI, que já temos alguma experiência, está muito focado nas fases iniciais da investigação, da investigação e desenvolvimento de fármacos. Temos a caracterização de novos alvos terapêuticos, temos a utilização de biomarcadores que possam ser preditivos da resposta terapêutica em termos de eficácia e de segurança. Estamos a falar de novos estudos, de novos modelos pré-clínicos também. Muitos projetos focados nessa área. E agora o IMI2 vai pegar nesta informação e vai continuar o seu desenvolvimento e a sua aplicação. O caminho será o mesmo, digamos na assim? clínica, nos estudos clínicos também já estão muito abertos, agora aqui no fim do IMI, para passarem para o IMI2, portanto a investigação clínica está patente nos projetos que ainda vão abrir antes de terminar esta fase de IMI. E penso que tudo se vai canalizar mais para a aplicação clínica. Onde é que entram os doentes nesta fase? Como? Onde é que entram os doentes? Os doentes entram sempre. Estão sempre presentes. As associações podem propor imensa participação de doentes. Uma iniciativa deles próprios. Podem se candidatar às associações de doentes. E em Portugal temos tido essa iniciativa, ainda não temos nenhum projeto em ainda que isto tenha ido para a frente, mas fico contente com o entusiasmo que temos. Houve candidaturas notado. portuguesas, não chegaram ao final, não é isso que me está a dizer? Candidaturas não só portuguesas, os consórcios são sempre muito grandes, sim, mas com participação, com envolvimento nomeadamente de associações de doentes portugueses. Sim. Pronto, mas não chegaram ao final, não é? Nenhuma delas chegou... Todas chegaram ao final, podem não ter sido selecionadas como única para o consórcio completo. Era isso que eu queria dizer, mas vêm aí novas candidaturas. Isto também lhes deixa aqui um bocado, estamos mesmo no final, mas deixa aqui um bocado o espaço de antena aberto no sentido de até quando é que os diferentes consórcios se podem candidatar para o novo IMI2? Para o novo IMI2? Sim. Vai ser a partir de 2014. Mas podem candidatar-se quando? Podem apresentar as candidaturas já? Não, só a partir de 2014. Não, temos que esperar que sejam abertos os concursos e os tópicos correspondentes a cada concurso. Também os tópicos variam muito de ano para ano. Pois é isso. Já agora, muito embora a IMI esteja a terminar, está neste momento atualmente aberto um tópico na área das vacinas, portanto, ao qual as instituições nacionais podem ainda concorrer. E para além disso ainda vai ser lançado um 11º concurso, em princípio a meados de dezembro, com novas oportunidades de financiamento na área de plataforma de Alzheimer. Vai integrar no próximo, não é? São projetos que são financiados ao abrigo da iniciativa IMI, no entanto vão estar em execução durante a IMI2, portanto, da fase inicial da IMI2. Portanto, para assegurar a transição e continuidade do financiamento. E depois, se alguém quiser ver quando é que abrem os concursos, é uma questão de ir ao site. Ou então contatar-nos. Exatamente. Eu penso que ficará em rodapé os vossos contactos, que é a parte mais importante. Eu agradeço-lhes imenso. Chegámos ao final do nosso programa. O tempo não dá para muito, mas penso que ficaram aqui os dados principais relativamente a esta nova iniciativa de financiamento, investigação e inovação. Algo inovador em termos da Europa também, podemos falar assim, e que junta os diferentes parceiros ligados à área da saúde, à área da farmacologia, à área da farmácia, etc. E onde Portugal, como vimos, estão aqui 3 senhoras e outras existirão, e outros senhores, se calhar também, embora as senhoras estejam a tomar conta destas áreas, não é? E, portanto, onde Portugal está muito bem representado, digamos assim, com 5 projetos em 48 daqueles que até aqui foram apresentados. Muito obrigada às 3, boa sorte para os vossos trabalhos que aí vêm. Vamos agora falar de livros da editora Lidl. Chega-nos a obra Biologia Celular e Molecular, de Carlos Azevedo e Cláudio Sunkel. Ler, já sabe, faz bem à saúde. Vamos agora ao laboratório do professor Germano Sousa, onde a patologista clínica Maria José Henrique de Sousa nos vai dar indicações preciosas sobre meios complementares de diagnóstico ligados às análises clínicas. Eu despeço-me, mas volto para a semana para mais um especial saúde. Até lá.